Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai pintar aqui na nossa aula uma botinha de Natal bem simples, mas que fica muito bonita. Então, vou mostrar aqui pra vocês o risco. Esse daqui, ó, faz parte da nova apostila. A gente começa com um coraçãozinho, tá? A gente vai preencher aqui, eu tô usando vermelho tomate. Então, a gente preenche. Depois a gente faz a sombra com púrpura. Eu gosto de colocar no pires, que é pra não manchar. Faz a sombra assim onde tem os outros objetos perto, com púrpura e esfumaça. Se eu quiser dar uma profundidade maior, eu vou vir com vinho. Em alguns pontos, eu dou a profundidade. Eu fiz o sombreamento e agora eu vou dar profundidade, tá? Então, eu vou usar mais na parte aqui de baixo, assim, ó. E esfumaço, tá? Deixo bem mescladinho. Então, a gente vai colocar, eu vou colocar primeiro o vermelho, onde tem vermelho eu já vou aplicar, que é pra não ter que ficar misturando, pegando cor. Então, aqui eu passo o vermelho também, não sei se tá dando pra vocês verem bem aí. Tô gravando hoje com o celular, então talvez não saia tão boa a gravação. Então, aqui branco, vermelho, branco, vermelho. Aqui a gente não vai sombrear, porque nós vamos sombrear a parte branca. Então, branco, vermelho, branco, vermelho, branco, e aqui embaixo, o vermelho. A gente não vai sombrear, porque ele tá por cima desse coraçãozinho, então a gente não vai sombrear. Aqui na botinha, também vai tudo vermelho. Então, eu vou mudar agora o meu pincel. Como tem uns cantos pequenininhos, eu não vou usar um pincel tão maior. Deixa eu ver aqui um. Eu nem fiz fundo, se vocês quiserem, vocês podem dar fundo usando esse pincelzinho aqui, ó, tá? Esse daqui que eu tô é da Acrylex, 0,82. Antes de começar a pintar, vocês podem fazer um fundinho aí. Esse aqui eu não vou fazer porque é uma encomenda e a pessoa me pediu dessa forma que eu estou pintando, o fundo branco, tá? Limpando meu pincel. Vamos ver. A gente vai começar a passar aqui o vermelho. Vermelho tomate eu tô usando. Respeitando aqui o espaço onde é a outra pintura, né? As folhinhas. Então, com a tinta pra cima, ó.
do pincel e eu vou espalhando e puxando, tá? Você pode ver que a tinta, ela vai de um lado, do outro não. Aí depois que você descarregar, você pode usar os dois lados do pincel. Por enquanto, é só assim, ó. Então, eu espalho, descarrego meu pincel e depois eu uso os dois lados pintando. Essa bota, ela fica bem bonita. Então, aí preenchi essa parte aqui do fundo com vermelho tomate e venho fazendo a sombra com o púrpura, ó. Sombreio ele todo, a botinha, né, com púrpura e vou esfumaçando, né, misturando. Sombreando assim, onde tem outros objetos, tá? E aí, eu esfumaço bem. Primeiro eu descarrego meu pincel. E depois eu venho esfumaçando. Pronto, fiz isso. Então, agora eu quero dar... Eu fiz o fundo, fiz a sombra, agora eu quero dar profundidade. Então, eu venho com o vinho. Por cima do púrpura. Eu não vou dar luz aqui com branco, porque senão o vermelho fica rosa. Então, a luz vai ser o próprio vermelho, tá? Então, essa profundidade, eu não vou dar em todos os pontos. Dando aqui, e vou dar aqui embaixo, onde vai o algodãozinho da bota, que a gente vai fazer com puff, aquele puff. Pra ficar em relevo, tá? Então, eu passei, esfumacei. Esfrego bem, que é pra ele misturar. Posso passar aqui, ó, embaixo, de leve, só um pedacinho do calcanhar. E esfrego, esfumaço. Porque eu não quero que fique marca. Se aqui achou que ficou muito escuro, volta com vermelho e dá uma misturada em cima, que é pra criar um outro tom. Pra tirar essas marcas aqui, ó. Eu não quero essas marcas, tá?
Vai ficar uma coisa mais natural. Tá ok? Aqui, nós vamos passar o branco e fazer a sombra com cinza lunar. Deixa eu pegar um pincelzinho menor. Bem menorzinho, que é mais delicado. Deixa eu dar uma dica pra vocês, pessoal. Enquanto eu tô pintando, eu vou respondendo algumas dúvidas. O pessoal tem muita dúvida entre onde colocar a luz na pintura. Então, pra poder gravar, ficar bem fácil pra vocês, deixa eu dizer assim. O branco é a única cor que ela é antissocial, tá? Põe isso na cabeça de vocês. O que é antissocial? Ela não se mistura. Uma pessoa antissocial não é uma que não faz amizade, não se mistura. Então, branco é a única cor que é assim. Todas as cores, vocês podem dar uma luz em cima, você pode ver. Elas vão no mesmo sentido. Igual aqui, eu dei o vermelho, eu vim com púrpura em cima do vermelho e puxei no mesmo sentido. Eu fui fazer a profundidade, eu vim com vinho em cima e puxei no mesmo sentido. O branco, ele sempre vai no sentido oposto. Entendeu? Ele nunca vai em cima de uma outra cor, porque se ele for, ele vai causar uma terceira cor. O vermelho vai ficar rosa, entendeu? Então, ele sempre vai dar esse contraste aí. Então, o branco, aí põe a cabeça assim, pra poder ficar fácil. Na hora de pintar, aonde que eu dou a luz? Aonde eu vou pôr o branco? No lado oposto de onde você usou as cores. Entendeu? Ele é uma cor antissocial. Vai ser fácil pra vocês lembrarem na hora de fazer uma pintura. Ficou em dúvida? Peraí. O branco, ele é antissocial. Ele não se mistura com as outras coisas. Então, não é aqui que eu vou colocar. Eu vou colocar do outro lado. Entendeu? Assim fica muito fácil. O branco é a única cor que não se mistura com as outras. Então, vamos lá. Agora, aqui, a gente vai pintar com branco, tá? E depois a gente vai sombrear com cinza lunar. Eu tenho um vídeo aí ensinando como tira risco tudo, né? Acho que tem algumas pessoas que têm dificuldade pra achar, não tem muita experiência. E respondendo aí outra pergunta, o que eu uso pra tirar um risco? Eu uso carbono pra tecido, tá? Tem o amarelo e tem o vermelho. Eu gosto do vermelho porque o amarelo à noite, ele é muito ruim pra você enxergar. E não se preocupe porque na primeira lavagem isso daqui sai. Então, você pode achar em qualquer bazar, papelaria. É uma folha grande. Aqui custa em média de 70 centavos, no máximo R$1, dependendo do local. Dá pra você dividir aí a folha em 4 partes, tranquilo. Tá? Pintei aqui de branco. Tá? Então, nessa parte aqui, ó, que a gente usou branco, a gente vai agora fazer o sombreamento com cinza lunar. As minhas tintas, como sempre, estão todas jogadas numa caixa, porque eu tô fazendo um cantinho ali pra pintura, então... demora um pouco pra eu achar as cores, que eu tenho bastante. Desculpa, gente. Achei o bendito. Vamos lá, a gente vai agora sombrear o branco com cinza lunar. Então, você pega bem pouquinho de cinza, olha só a quantidade que eu tô pegando, tá? Só de um lado do pincel. E aí, eu venho passando aqui, ó.
Vou contornando e vou puxando um pouquinho. Tá? Então, a mesma coisa a gente faz aqui. Contorna primeiro, que é pra descarregar o pincel. Depois você vem esfumaçando. Cuidado quem não tiver muita habilidade para não manchar lá no vermelho, que ainda tá fresco. Quem preferir pode deixar para fazer isso depois, deixar o vermelho dar uma secadinha. Bom, gente, eu dei uma adiantada aqui. Eu pintei o lacinho, vou explicar pra vocês. Eu pintei com verde folha, ele todo. Depois eu sombreei com verde musgo. E aqui no meio eu usei verde pinheiro, tá? Essa parte, como tá sobreposta, tá? Em cima do coração, eu iluminei com branco. A caixa de presente eu fiz bem simples. Eu passei o azul celeste nela toda, iluminei com branco e aqui perto do algodãozinho da bota, eu sombreei ela, dei uma profundidade com azul turquesa, tá? A gente tá fazendo assim bem simples porque agora no Natal a gente vai usar muito brilho, muito efeito, então não precisa você dar tanto efeito assim na profundidade, essas coisas, aonde vai esse glitter todo, tá? A gente vai pintar a folha, essa é a folha de Natal. Então, nós vamos usar o verde pinheiro e o marfim. Então, assim, essa ponta tá pra cima. Obviamente, aqui é a luz. É onde vai a parte mais clara da pintura, tá? Então, eu venho aqui no risco, faço o risco com verde pinheiro e puxo pra fora. Vou puxando, 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 ó. Até quase encostar na beiradinha. Tá? Agora, eu venho no sentido oposto, com marfim. Contorno e puxo. Ó. Contorno e puxo pra cima do verde. Tá? Então, desse lado aqui, que é o lado mais escuro, eu venho ao contrário. Eu venho com o marfim na nervura da folha. E trago pra beirada. Ó. Trago pra beirada. Não precisa nem lavar o pincel. Agora, eu venho com verde musgo de fora pra dentro. Contorno. E aí, puxo pra cima do marfim. É assim a folha de Natal. Vamos fazer a outra. Pra baixo, marfim, que é a parte mais escura. Com pincel sujo mesmo, não há necessidade de ficar lavando o pincel. Contorno com verde pinheiro. Pra descarregar o meu pincel. E vou puxando
esfumaçando pra cima do marfim. Agora, do outro lado, eu venho com verde pinheiro. Quase encostando na minha lateral aqui, ó, vocês estão vendo. E venho de fora pra dentro com o marfim. Contorno e puxo pra cima, que é pra mesclar com verde pinheiro, tá? Agora a gente vai lá pra bolinha. A bolinha eu vou usar um rosa, então o rosa escuro eu passo nela toda. A gente começa pela que tá embaixo. E aí eu venho com o branco, contorno de cima pra baixo. Aí eu vou usar um pouco mais de branco, porque eu quero dar um tom de rosa mais claro nela aqui, ó. Então, pra não usar o rosa chá e o rosa escuro, a gente ser bem prática, então a gente pode fazer isso. Tá? Na de cima, a mesma coisa. Eu começo pelo meio, porque ela vai ter brilho em volta dela toda, né? Deixo em volta dela um pouquinho sem pintar. Venho com branco e completa a circunferência. Ó. E aí, depois que eu fizer isso, aí eu esfumaço pro centro da bolinha. Deixando aqui só o meio, tá? Nessa parte aqui de cima do algodão, a gente vai dar um fundo branco, menos nos corações dentro, que é pra depois eu tá ensinando pra vocês como que usa o acry puff, né? O puff branco. Pra quem ainda não sabe como que usa, eu vou estar ensinando também, que dá um efeito muito legal agora pro Natal. Então, aqui, a gente vai passar o branco. Deixa eu pegar um outro pincel. Não precisa vocês se preocuparem de preencher muito bem, porque quando a gente... Eu dei uma manchadinha de branco ali. Quando a gente vem usando o acry puff, ele vai cobrir. É só pra não deixar o tecido mesmo cru. Então, eu gosto de passar uma camada de branco. Mesmo que for uma camada fina, não precisa dar aquela caprichada. Bom, gente, eu dei uma leve contornada aqui, ó, de branco, no fundo, tá? Menos nos corações, que a gente vai fazer outro trabalho. Esse é o acry puff, tá? Que é uma tinta expansiva. Então, o que que a gente vai fazer nessa bota? Primeiro, nós vamos contornar
o coração. Pode ser com a tinta úmida mesmo, não tem problema. Aí, eu contornei todos os corações. Agora, aqui, gente, vem fazendo um movimento circular, ó. Que é pra dar o efeito de algodão. Ó, vai fazendo um movimento circular. Em volta. Que é pra dar o efeito do algodão, tá? Não há necessidade de colocar muita coisa, porque ela é expansiva. Ela vai inchar, né? Vai crescer. Pronto, nós fizemos isso. Agora você tem que esperar o prazo de secar. Mais ou menos uns 20 minutos ela já tá boa pra gente, pra eu ensinar pra vocês como que passa ela no ferro, tá? Que aí depois que ela tiver seca, a gente vai colocar um pano por cima, tá? E com ferro bem quente, mas sem pressionar o ferro, a gente vai passar, entendeu? Mas pelo avesso. Não vamos passar aqui em cima, a gente vai virar o pano pelo avesso, depois que tiver seco, coloca um paninho por cima e passa com ferro bem quente, sem pressionar, que aí ela vai estufar, tá bom? Aí nós vamos agora pintar essa parte de baixo, que é a parte pretinha da bota. Agora a gente vai pintar essa parte aqui. Ai, gente, desculpa o barulho. É que eu tô com um pedreiro aqui em casa fazendo a reforma. E aí, de vez em quando acontece aí, né? Sai um barulhinho, mas eu tenho que gravar o vídeo pra vocês. Aqui nós vamos pintar de preto, normalmente, tá? Enquanto aquela outra partezinha nossa ali tá secando, nós vamos passar o preto aqui, porque eu quero ensinar pra vocês tudo direitinho. Tem gente que sabe, mas pra quem tá iniciando na pintura, não sabe, né? Esses produtos, não sabe como aplica. Então, não custa nada tá ensinando. Então, a gente vai passar o preto aqui. Vocês podem ver que aqui tem um pontilhado, mas não tem problema. Você cobre tudo, porque depois a gente vai fazer esse pontilhado com acripuff. Que, na verdade, é um emborrachado, tá? Seu trabalho vai ficar mais bonito, vai ficar tipo um alto relevo. Então, aqui não tem segredo. É só passar a tinta preta. Dependendo do tecido, coloquem bastante tinta mesmo, pra não ficar esbranquiçado depois que secar o seu trabalho. E agora a gente vai passar aqui no calcanhar. É hoje, viu? Cachorro que late, que chora. Pedreiro, carro do gás. É maravilha. Tá tudo em silêncio. Quando você começa a gravar vídeo, aí começa o barulho todo. Tá? Aqui, gente, dentro desse coraçãozinho, a gente vai usar uma outra textura. Eu não vou aplicar agora, porque senão quando essa parte aqui secar, que a gente for passar no ferro, pode ser que pegue um pouco do púrpura, tá?
que é aquela cola glitter que a gente usa aqui. Eu gosto de usar da Acrylex, porque essas que tem papelaria é pra trabalho em papel. Se você aplicar no tecido, quando lavar ele vai sair, tá ok? Aí dá um tempinho pra secar, vou pausar e volto com ele pra gente finalizar, mostrar pra vocês como é que é. Não esqueçam, na hora que isso aqui tiver seco, o puff, a gente vai virar o pano pelo avesso, colocar um outro tecido por cima. Vocês escolham aí qualquer pedacinho de tecido que vocês têm, até uma camiseta velha serve, que não seja muito grosso. E aí esquenta bem o ferro, com o ferro ligado, bem quente, passa por cima várias vezes sem fazer pressão, que é pra ele poder estufar, tá bom? Eu já volto com vocês pra gente ver isso daí. Bom, gente, aqui tá o nosso pano, tá? Eu já tirei ele da tábua, ele já tá seco. Aqui eu já fiz os pontilhados também com puff, já dei o brilho com branco. Agora nós vamos pegar aqui o avesso do pano, ó, mostrar pra vocês. E a gente vai colocar um outro paninho, um velhinho aí que vocês tenham por cima e passar no ferro bem quente, aí eu volto pra vocês pra mostrar. Olha, gente, voltei, já passei no ferro, vou mostrar pra vocês, ó. Ele fica em alto relevo, tá vendo? Vou mostrar aqui, ó. Esse é o efeito do puff, ó. Tá vendo? É o emborrachado, ó. Fica parecendo algodãozinho. Então eu coloco pouco, não coloco muito, só com aquela placa grossa. Entendeu? Quando você passa no ferro, ele fica assim, estufa. Ó. É um efeito bem legal mesmo, tá? Então agora a gente vai terminar. Vou prender ele aqui de novo. Na tábua. Eu já fiz o fundinho aqui com ocre fumê. O produto que a gente vai usar aqui dentro dos coraçõezinhos é esse aqui, tá? É o Dimensional Metallic Relevo. Só que o meu quebrou o biquinho, então eu vou espalhar com o pincel mesmo. É só preenchendo aqui, ó, dentro do coraçãozinho. Só batidinha. No caso, com bico é bem melhor, né? Mas o meu quebrou. E eu não vou jogar fora. Eu passei glitter, tá? Dourado, onde eu quis, ó. Deixei ele bem enfeitadinho. E aí, com verde musgo e o pincel mais fino, não muito, não filete, a gente vai puxar uns galinhos assim, ó. Aí puxa do jeito que vocês quiserem. Tá? Uma coisa bem solta mesmo, pra não ficar aquela coisa artificial. Aí você vem fazendo assim, ó, uns risquinhos. Não em todos os galhos. Alguns vocês deixam aí a opçãozinha, tá? É isso aí, gente. Vocês me desculpem pelo barulho, mas eu não tinha visto que o pedreiro tinha voltado do almoço.
Eu sei que tem gente que vai reclamar, mas me desculpem mesmo, tá? Eu tentei gravar um vídeo pra vocês ainda hoje, mas qualquer coisa eu deixo terminar o serviço pra poder voltar a gravar. Bom, voltando aqui. Fiz alguns contornos com glitter dourado, glitter prata. Aqui eu usei aquela tinta relevo, tá? Ela vai ficar bem pra dentro do puff. Aqui eu fiz uns raminhos com verde pinheiro, umas bolinhas vermelhas, tá? Aqui, como a bolinha vermelha não vai aparecer em cima do vermelho, então eu misturei o vermelho com o branco, uma pinceladinha no vermelho, uma pinceladinha no branco e marquei aqui. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, continuem se inscrevendo no canal, continuem compartilhando, participando. O comentário de vocês é muito, muito mesmo importante. E logo a gente volta aí com mais dicas aí pra vocês de pintura, de técnicas, de economia, e também com novos trabalhos aí, que o Natal tá chegando, não é? Então é hora da gente usar bastante cor, bastante brilho, efeito, que é pra gente ganhar o nosso dinheirinho também. Tá bom, gente? Muito obrigado. Beijo, beijo a todos. Beijos pra minha amiga Rosinha, lá de Atibaia, que é minha companheirona. E um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Me desculpem por qualquer coisa aí, pelo barulho principalmente. Beijo, beijo, beijo.